Olá, turma. Boa tarde a todos e todas. Dando continuidade aqui ao nosso workshop, eu queria desde logo dizer que hoje nós temos uma missão árdua no que toca ao cumprimento, digamos assim, do conteúdo programático que está para essa aula de hoje, porque certamente o conteúdo que eu vou tentar passar para vocês em 1 hora hoje, ele daria um curso substancial, digamos assim, que certamente poderia chegar na casa das 30 horas aulas, né? Então, eu vou tentar aqui já passar para o conteúdo, sem mais delongas, para a gente tentar vencer esse desafio juntos, tá? No primeiro momento, eu quero propor uma taxonomia, certo? Que no meu livro está assim, eu já publiquei em outros lugares, enfim, já tem adesão de outros tantos escritos, e eu proponho a investigação defensiva como um gênero. Então, eu me refiro à investigação defensiva lato sensu, gênero qual é composto por pelo menos 4 espécies, certo? Então, a primeira espécie seria a investigação defensiva stricto sensu, que é aquela que nós podemos executar no papel clássico a nós reservado, né, da defesa penal clássica, digamos assim. Então, para pessoas acusadas e acusados também, no geral, a pessoa investigada, a pessoa que está cumprindo pena, etc. Depois disso, nós temos uma segunda categoria, que é a investigação defensiva em favor dos interesses das vítimas. Sejam vítimas pessoas físicas, sejam vítimas pessoas jurídicas. E vejam que não confundir essa espécie de suporte às vítimas pessoas jurídicas com uma terceira categoria, que aí eu coloco como uma investigação defensiva corporativa, que inclusive tem um artigo citado por 2 pesquisadores de Portugal, agora na RBDPP, Revista Brasileira de Direito Processual Penal, que é um dossiê temático de investigação policial e investigação defensiva, que eu aconselho que todos vocês busquem, né, foi coordenado pela Marta Saad, que é professora da USP, né, tem uma pesquisa incrível aí sobre direito de defesa no inquérito policial. Então, lá eles concordam comigo no sentido de incluir a investigação, o uso da investigação no ambiente corporativo dentro também da investigação defensiva, né? Então, a gente fala na investigação defensiva corporativa. E, por último, a investigação defensiva colaboracional, que é aquela que pode ser utilizada, né, para potencializar as estratégias no âmbito da justiça consensual. E aí, quais são os momentos de utilidade da investigação defensiva? A gente pode dizer todos, né, praticamente. Eu vou enumerar aqui alguns deles. Na defesa penal clássica, né, ou seja, na investigação defensiva stricto sensu, nós podemos fazer atos e diligências antes de qualquer noticiamento formal ou oficial de investigação pública, na fase pré-processual, na instrução processual, a nível recursal, né, em especial na fase recursal ordinária, quando a gente tem um efeito devolutivo amplo com recurso de apelação no processo penal, né. A gente pode falar ainda que pode-se pensar nisso após o trânsito em julgado, né, com a revisão criminal, que a gente sabe, em suas hipóteses restritíssimas, se depende basicamente de provas novas para poder ter êxito, né, uma revisão criminal. E aí eu coloco também ainda aqui a própria execução penal, né, quando a gente tem lá o exequente da pena cometendo uma falta grave ou sendo acusado disso, e a gente sabe muito bem quais são os efeitos, né, radicais que uma falta grave tem, como alteração da database, recálculo de todos os benefícios da pena, etc. E aí a gente tem uma oportunidade, que é a audiência de justificação, onde nessa oportunidade, onde teve uma regressão cautelar e não está homologada ainda a falta grave, nós temos a oportunidade também de apresentar provas no sentido contrário àquela acusação que está sendo feita em nível administrativo. No suporte às vítimas, como eu falei, nós temos as pessoas físicas e jurídicas. E aqui eu posso me referir a qualquer tipo de crime, mas eu vou falar para vocês alguns deles que são mais comuns, pelo menos na minha prática profissional. Crimes contra a vida, né, crimes contra a honra, principalmente digitais hoje em dia, crimes patrimoniais diversos, como furto, roubo, apropriação indébita, fraudes diversas, como estelionato e outras mais, enfim, etc. Pessoas jurídicas, geralmente, né, têm outros tipos de problemas com relação aos crimes contra si cometidos. Podemos falar de furto de mercadorias, desvio de caixa, fornecimento de mercadoria falsa,
prestação de serviço irregular, sonegação de documento contábil, são tantos, né? Crimes contra a concorrência, crimes contra o consumidor e assim sucessivamente. No mundo corporativo, por outro lado, e vejam a diferenciação que eu fiz há pouco, nós temos outros usos, em especial relacionados com compliance, né? Hoje em dia, já quase que um lugar comum e uma matéria obrigatória para vários tipos e setores de empresas, né? Pode ser, por exemplo, visto o due diligence, que é aquela diligência prévia que se faz para apurar a regularidade de um negócio, de um fornecedor, de um parceiro comercial, né, um stakeholder, ou então clientes, ou sócios, ou colaboradores, enfim, o levantamento de informações das pessoas que orbitam ali a rotina da pessoa jurídica, né, geralmente capitaneado isso pelo setor de compliance, quando estruturado dentro da corporação. Outro pilar do compliance que a gente pode dizer também são as investigações internas, ou seja, investigações conduzidas pelo próprio quadro interno da pessoa jurídica para apurar faltas de colaboradores da própria empresa, né? Então, a gente tem aí, geralmente, conselho de ética ou uma comissão instituída para avaliar, ou a gente tem a terceirização desse serviço com a contratação de escritórios de advocacia ou as Big Four, por exemplo, né? Ernst Young, etc. E, enfim. Por último, também, eu ainda cito no ambiente corporativo o grande uso da investigação defensiva com operações de fusões e aquisições, onde ambas as partes precisam se resguardar, né, dali daquele negócio jurídico, para que não haja nenhuma possibilidade de uso de má-fé, de subterfúgios ou de escamoteamento de balanços, balancetes, valores, né, enfim, dívidas, e por aí vai. No ambiente colaboracional, por outro lado, a gente tem um norte maior na Lei 12.850, né, de 2013, que veio a disciplinar de uma forma a instrumentalizar a própria delação, né, mas ela não é uma novidade de 2013 no nosso sistema. Na verdade, os registros históricos remontam, né, aí a história de Tiradentes, etc. Mas a gente já tinha esse instituto previsto, por exemplo, na Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, que é a 7242, ou na Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, né, e Ordem Econômica e Crimes contra o Consumidor, que é 8.137. A antiga Lei do Crime Organizado já previa, que é a 9.034, de 95. A Lei de Lavagem, que é a 9.613, também de 98, e com as alterações de 2013, idem, né, é um ambiente de uso possível da colaboração premiada, né, com diploma especial prevendo aquele instituto. O sistema de proteção às testemunhas, melhor dizendo, que é a Lei 9.807, de 99, que também prevê a possibilidade da colaboração, e isso pode ser potencializado pela investigação defensiva, tá? Isso sem citar a Lei de Drogas, que a gente já sabe, que é 11.343, que prevê lá, né, desde 2006, a figura da colaboração premiada, mas, enfim, por uma série de fatores aí, da ordem prática, a gente não vê muita delação no ambiente de tráfico de drogas. E aqui a gente já segue, pessoal, para não perder tempo com nada, certo? Para as técnicas especiais de investigação defensiva. A primeira delas, que eu gosto sempre de frisar logo no início dessa fala, é a busca por informações públicas, que vão desde cartórios e registros públicos até o uso da Lei de Acesso à Informação, passando principalmente, especialmente, pela internet, pelas redes sociais e pelas fontes de dados, né, abertas, comerciais, privadas, etc. Uma primeira coisa que a gente tem que dizer é que, óbvio, isso aí eu não deveria nem estar dizendo, né, deve-se sempre respeitar a intimidade, as comunicações e a privacidade alheias, né, todos os sigilos, afinal. Um pressuposto basilar da nossa atuação é o respeito a todas as normas. Essa deve ser a primeira opção em qualquer situação. Óbvio que nem sempre vai dar o melhor resultado, mas ela deve ser, assim, o ponto de partida, talvez, da investigação defensiva, né? Por quê? Porque tem um custo nulo, é mais um custo em tempo de pesquisa, né? Ou baixo, se você for fazer isso de mão própria, né? Óbvio que existem ferramentas e serviços ultra especializados no mercado que podem maximizar isso, né, exponencialmente. Mas há algo que é possível, sim, de se fazer com um computador em casa ou no escritório, né?
Existe uma vastidão de informações, como a gente sabe, mas é preciso, por outro lado, ter um cuidado com as fontes, pois não existe, por exemplo, um filtro, né? Uma cadeia de custódia da publicação online, não existe nada disso. A gente vai ter uma cadeia de custódia na hora do registro do elemento digital, mas não, ela é correspondente à realidade prática. E existem outras maneiras de você validar as informações após obtê-las por qualquer que seja a fonte, né? Então, a gente tem, como eu já disse, buscas abertas na internet, redes sociais, os bancos e os portais de informação, que são também inúmeros hoje disponíveis. E, por último, né, como última opção, quando indesviável tal situação, as empresas de suporte a litígio, enfim, a utilização de ferramentas que existem para todos os bolsos e todos os gostos, né? A gente tem ferramenta, por exemplo, dentro da Etos, que o plano standard dela é R$6.000 por mês, com a carência de 6 meses, exatamente. Então, obviamente, nem todo mundo vai poder ter acesso aos frutos de uma ferramenta como essa, né? E aí mesmo, outra razão de ser da Etos, né? Projeto etosbrasil.org, quem tiver interesse em ver, ETHOS Brasil, benefício, melhor logística, melhor prazo, para que tenha-se acesso a esse tipo de possibilidade tecnológica que hoje o avanço nos permite. Então, nós temos um contexto, né, de um tema novo, essa questão digital, é preciso que se diga isso, e é uma regulamentação ainda em construção, o que a gente tem. Né? A gente tem aí, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que deve ser respeitado pela advocacia investigativa, né, que é a Lei Federal 12.964, de 2014, e temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente não sabe quando vai iniciar a sua vigência, né, mas a gente já sabe que ela existe, que ela vai produzir efeitos logo mais ou logo menos, né, que é a Lei 13.709, de 2018. Algumas boas práticas, eu vou enumerar aqui rapidamente para vocês, pessoal, com relação a cadeia de custódia desses elementos digitais, tá? Em especial. Primeiro, a redução a termo das diligências, se for no bojo de um inquérito defensivo precedida por uma ordem de serviço, a gente chega já nisso. A elaboração de relatórios, né, a cada período, a cada diligência. A documentação de todos os print screens, que é aquela fotografia da tela, né, sequencial, em ordem lógica e cronológica, e organizado de uma forma acessível. E também o registro, pessoal, de metadados, de todas as informações possíveis. Se está se apurando um áudio, uma filmagem, um site, uma publicação digital, qualquer que seja o suporte, né, do elemento digital, a gente pode e deve fazer isso, quando possível, extrair os metadados que explicam onde aquilo foi feito, por quem, em qual momento, né, segundo, minuto, hora, dia, mês, ano, a latitude e altitude em algumas situações, né, a localização geográfica, enfim, um mundo de informações que está aí a desvelar por trás dos arquivos digitais, são os metadados. A gente tem que sempre procurar manter a fonte original daquela informação, por exemplo, um celular que teve uma conversa do WhatsApp. Jamais, se aquilo está sob litígio, o celular pode ser vendido, trocado, apagado, enfim. Sempre que possível, mas existem críticas de ordem técnica à questão da ata notarial, mas a gente sabe que vivemos um país burocrático e formalístico, e um carimbo do tabelião vale, às vezes, muito mais do que um laudo de um perito para determinados juízes. Então, sempre que possível e for um elemento de grande relevância, lavrar a ata notarial. E aqui eu cito o artigo 384 do CPC, que é aplicado por analogia, né, subsidiariamente, ao Código de Processo Penal, quando fala assim: a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Vejam bem, e o parágrafo único ainda diz assim: dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Então, nós temos aqui um coringa, onde, a qualquer momento, em qualquer espaço do Brasil, o advogado, quando tem um elemento de relevo em sua mão, pode transpor a fé pública do tabelião, que é conferida por lei, né, a nosso elemento informativo, a nossa prova. Então, isso aí é algo a se utilizar quando possível e necessário. Dentro ainda dos cartórios e dos registros públicos, né, a gente tem possibilidades diversas, de inúmeras diligências que a gente pode fazer a partir da atividade do tabelionato.
né? Como eu já falei, a redução da ata notarial de praticamente qualquer coisa, né? Testemunhos, comunicações telefônicas, telemáticas ou digitais de qualquer ordem, qualquer dado digital, à disposição do sistema cartorário, né? E aí a gente tem informações sobre bens imóveis e os equiparados por lei ou naturalmente equiparados, os negócios jurídicos registrados em cartório. Com relação às pessoas físicas, a gente tem informações sobre nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, interdições, etc., né? Com relação às pessoas jurídicas, e aí as juntas comerciais entram também aí nesse contexto, nós podemos recolher cópia do registro civil, dos contratos sociais, dos atos constitutivos, estatutos, a denominação, né, que se dá tanto do nome fantasia quanto da razão social, o fundo social, as finalidades daquela sociedade, aonde é a sede, qual o tempo de duração, são muitas questões que se podem ter a partir dessas fontes de dados, né? E aí nós temos dois grandes instrumentos legais que guiam essa nossa atuação, nessa busca cartorária por informações, que é a Lei de Registros Públicos, que é de 73, a Lei 6.015, e a Lei dos Cartórios, que é de 94, que é a Lei 8.935, certo? A Constituição, por outro lado, isso aí serve em grande medida ao advogado investigativo, né? Diz lá no artigo 5º, no inciso 34, que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. E essa linha B é que nos interessa mais, porque ela nos assegura o direito, né, de obtenção de certidão quando houver um interesse pessoal. Então, aí nós transpomos o interesse pessoal do nosso cliente, né, por procuração com poderes específicos, como a gente falou ontem. Então, é uma situação bastante interessante. E ainda o CPC, pessoal, com relação à ata notarial, fala que, no artigo 405, tá? Para quem está anotando, o servidor declarar que ocorreram em sua presença. E aí, se a gente for lá para a lei dos cartórios, a gente vai ver que ao tabelião é dado reduzir a termo no ato notarial qualquer que seja a situação, desde que a condição é essa, apreensível pelos seus sentidos, pela sua audição, pelo seu olhar, até pelo seu tato ou pelo seu olfato, pessoal. Então, vejam que eu posso certificar em ato notarial um gosto cítrico ou um cheiro cítrico ou um gosto azedo de determinada situação, né? Se houver prova inequívoca e atestamento técnico, o tabelião pode certificar isso no ato notarial. Então, é óbvio que é um exemplo caricato que eu estou usando aqui, mas que ilustra bem a dimensão, a vastidão das possibilidades que a gente tem com a ata notarial. E aqui eu não deixo, óbvio, de fazer uma crítica, né, porque a gente tem que buscar superar esse modelo burocrático, mas enquanto a gente não superá-lo, a gente tem que fazer uso das ferramentas à nossa disposição. Hipóteses de uso, pessoal, em meio digital, ainda na ata notarial. Já falei da vulnerabilidade técnica, então não vou me deter muito nisso, mas é possível atestar páginas da internet, documentos eletrônicos, qualquer que seja ele, arquivos diversos, a data e a existência de arquivos eletrônicos, né? E aí a gente está falando de metadados, fatos que configurem crimes contra a honra de qualquer ordem, né? Ou qualquer outro de crime, como fraude, como crime concorrencial, etc., crime contra o consumidor. Pode-se atestar algo em favor da propriedade intelectual e o direito de marcas, né? Uso indevido de imagens, textos, logotipos, etc. E existe ainda, pessoal, saindo do mundo digital, outras hipóteses que a gente muitas vezes ignora, como, por exemplo, gravar uma ligação presencialmente no modo viva voz e ele descrever na ata notarial tudo que ele ouvir. Ou a constatação, né, numa inspeção ali em determinado imóvel, num logradouro público, uma praça ou em qualquer outro local, né, até privado, desde que tenha autorização. A abertura de objetos lacrados e de cofres na presença do tabelião para ele atestar a idoneidade, é uma tentativa de assegurar uma cadeia de custódia nesse procedimento. E a própria oitiva testemunhal, pessoal. Você pode escutar a pessoa no seu escritório, pode, mas você pode também, conjuntamente ou alternativamente, fazer também o uso da ata notarial. A solicitação de informações públicas, já partindo aqui para outro elemento de investigação, outra técnica especial de investigação,
que é um modelo de transparência, né, que o Brasil dá para o mundo, mas que ainda sofre alguma resistência por agentes públicos e instituições públicas, que é a Lei de Acesso à Informação, né, a Lei Federal número 12.527 de 2011. Por ela, nós podemos fazer consultas formais e escritas de preferência, né, por meio de ofício, por meio de petição ou por meio de algo que o valha. Devem ser devidamente fundamentadas, né, o máximo possível para aumentar as chances de êxito. E aí a lei, no seu artigo 21, já diz, aspas, não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. E o parágrafo único diz, as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação de direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Vejam só, nem se a autoridade pública quiser decretar o sigilo, a confidencialidade legal que a própria lei traz. Ela traz para qualquer território, devem ser encaminhados para as instituições públicas ou que exerçam funções públicas, por exemplo, até mesmo concessionárias de serviço público, né? Ou tribunais de justiça, tribunais os mais diversos, né? Receita Federal ou fazendas estaduais, municipais, forças militares, órgãos da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, enfim, todo o universo público que a gente tem. Algumas referências, para quem gosta de anotar, fica a dica, pessoal. Procurem o portal de acesso a informações públicas, certo? Que é www.informaçãopublica.org.br. É um hub de informações que reúne várias fontes de dados. E eu também sempre aconselho a acompanhar o trabalho da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é www.abrage.org.br. Lá eles têm, por exemplo, uma planilha de dados nacional que catalogam os pedidos que foram feitos, aqueles que foram aceitos, o tempo que foi utilizado, os que foi preciso recurso, etc., para você poder validar e se assegurar que uma instituição é mais aberta ou menos, para poder, por exemplo, avaliar estrategicamente o seu esforço em fundamentar mais ou menos o pedido que vai ser enviado para lá. Eles têm uma iniciativa muito bacana também, que é o Manual de Pedidos com base na lei. Então, eles dão várias dicas para você aumentar as chances de sucesso. Por exemplo, orientam que se peçam dados relativos a um período determinado de tempo e o mais específico possível. Sempre que possível, formar listas visuais das informações solicitadas, né? O Visual mais uma vez aí, fazendo tabelas, gráficos ou infográficos. Pede-se também para ser o mais claro possível, né? Que você releia várias vezes, dê o pedido para outras pessoas, até de outras áreas lerem, para saber se aquilo está realmente compreensível. Especificar ao máximo, de uma forma geral, a informação solicitada e também pedir apenas o necessário, estritamente necessário, certo? São dicas aí que eu deixo para vocês. Eu faço assim, em amigáveis, neutras ou hostis. E a cada classificação que eu faço delas, eu vou ter uma forma de me comportar diante dela, uma forma de intimá-la, diferenciada, digamos assim. E aí a gente vem, né, para as etapas possíveis de contato. Primeiro, pode-se ter o levantamento de informações preliminares, para saber se aquele testemunho é interessante ou não. Depois, vejam que essas etapas são sugestões. Pode ser que haja somente uma etapa, pode ser que haja todas, pode ser que hajam duas, certo? Então, num segundo momento, pode-se haver, por exemplo, um colóquio informal, uma conversa informal com a testemunha para colher mais informações e fundamentar mais a decisão de ouvi-la, né? Após isso, uma intimação registrada, que aí ela pode ser, e a minha sugestão, que tem no meu livro, todas essas dicas tem no meu livro, pessoal, e o assunto muito vasto, certamente a gente não vai conseguir passar, ainda que haja uma celeridade muito grande da minha parte, em detalhes por tudo isso, certo? Mas eu estou fazendo aqui tudo que eu posso. Então, é preciso fazer uma intimação condizente com a classificação que você colocou. A amigável pode ser feito um contato telefônico, ou e-mail, ou WhatsApp, e aquilo pode ser registrado ou reduzido a termo quando ela comparecer voluntariamente. Uma neutra, você já pode intimá-la com uma carta de aviso de recepção, né, que é uma forma regulada pelo próprio Código de Processo Civil, e você pode fundamentar, inclusive, nesses dispositivos, essa intimação. E a testemunha hostil, aquela arredia, né, que não tem nenhum motivo para comparecer, tem, na verdade, um motivo para dificultar a investigação defensiva, que aí ela vai ser o alvo da investigação defensiva, né, independentemente de qual seja o polo que o advogado esteja atuando, mas ela dificilmente virá, mas esse não vir
no porvir, pode ser um silêncio que fale, né? Porque na intimação você já pode cientificá-la de informações estratégicas e que, no futuro, possa dar a entender, dentro de um quadro mais geral, algo no sentido da personalidade, do perfil ou da conduta daquela pessoa diante dessa situação posta. Então, ela deve ser intimada, e aí minha orientação, por um oficial de notas, né, que lavra, ele vai intimar nos endereços, pode fazer várias tentativas e vai certificar tudo aquilo numa certidão com fé pública. É preciso ter sempre, pessoal, o acautelamento, e aqui em especial é a pedra de toque, né, o ponto mais sensível onde nós podemos ser, por exemplo, acusados de coação à testemunha, né, de fraude processual, de obstrução à justiça, e é preciso que a gente encare esse perigo, tal qual nossa nova responsabilidade, com a maturidade que nos exige esse novo quadro, certo? Por isso a importância, né, do acautelamento extremo, o máximo possível, visual, né? E aí entra também o tema da cadeia de custódia da prova, né? Então, eu oriento sempre o registro em termos das informações preliminares, a ausência de registro do colóquio informal, porque não há necessidade, que aí você vai ter a decisão acerca da relevância ou não de colher aquele depoimento. Como eu já falei, a intimação, que pode ser pública ou privada, mas sempre documentada. Aconselho sempre também nessa intimação você sugerir que ela venha acompanhada de advogado e, na disponibilidade e interesse dela, por um terceiro de sua confiança, certo? Na chegada ao escritório, quando do comparecimento, colher o termo de autorização do registro das declarações, o termo de ciência fática, o termo de comparecimento voluntário e o termo de comparecimento para outros fins que ela pode alegar, por exemplo, uma falta ao trabalho, em um outro compromisso que ela precise se justificar. Isso tudo pode estar dentro de um instrumento só, pode estar separado, enfim, uma questão de estilo, uma questão de prática de cada um de vocês. Eu estou aqui apenas compartilhando experiências e cada um, óbvio, dentro de uma razoabilidade, de uma advertência de que ela tem a possibilidade de estar ali na presença de um advogado de sua confiança ou de um terceiro de sua confiança, a possibilidade dela se negar, inclusive, a prestar as declarações no todo ou em parte, certo? Aí a gente está no nemo teneto, sede tedere, né, entre a nossa garantia, né, de não sermos forçados a produzir provas que nos levem à autoincriminação. A advertência sobre o dever de verdade é algo que eu também faço e aconselho. Mencionar, por exemplo, o possível uso judicial futuro desse elemento de informação que pode vir a caracterizar no futuro um falso testemunho, né? Hoje não existe, como existe na Itália, o tipo penal de prestar falsas informações ao investigador privado, como a gente viu aqui anteontem, né? A gente, na verdade, no Brasil, não vai ter essa figura. Mas, se ela prestar uma informação hoje e no futuro prestar outra, ela pode se implicar de alguma forma, e aí a gente pode, de alguma forma, né, participando aí da técnica da inquirição, fazer essa advertência quando cabível. Eu sempre aconselho o registro audiovisual, né, não a condição é não verbal, então, nesse momento do registro audiovisual, qualificar a testemunha com nome completo, profissão, endereço, naturalidade, data de nascimento, fazer a mesma coisa que o juiz, contribuir, né, com sua declaração para o objetivo ali perseguido, né? É preciso empregar, óbvio, eu não vou muito me delongar nisso, nas técnicas de perguntas e reperguntas, né, que envolve análise comportamental, raporte e outras coisas que a gente não poderia falar nesse nosso curto espaço de tempo de hoje. Mas aí é variável de acordo com a estratégia, certo? Uma regra geral pode se orientar no começo, se fazer perguntas abertas para se deixar a testemunha mais à vontade, etc. E depois, até com a formação de um background maior, com esses novos elementos trazidos por ela, quando ela ficou bem à vontade para conversar e falar tudo aquilo que ela tinha para dizer, você finalizar e direcionar a conversa com perguntas fechadas. E assim a gente segue bem. A forma de registro, como eu já falei, a forma audiovisual ela é muito mais eficaz, porque ela permite o registro muito mais detalhado da declaração, mas ela, por outro lado, tem uma dificuldade na seleção. Você não pode selecionar determinado trecho do depoimento sem passar a ideia de uma deturpação daquela prova. E aí a última advertência é testar sempre a prestabilidade da mídia ao final daquela colheita, assim como se faz na audiência, tirar o CD, botar o CD, testar o áudio, imagem, etc. Se o arquivo não ficou corrompido. E aí, com relação a esse ponto, para fechar essa questão das testemunhas, pessoal, eu queria falar para vocês que há, sim, para nós, a possibilidade de seleção
dos elementos de informação por nós produzidos, certo? Porque a nós é garantida a parcialidade constitucional. Se relaciona muito com o princípio do nemo tenetur, que eu acabei de falar. Mas vejam que nós temos um dever de verdade, apesar da parcialidade assegurada. Então, é informação se ele não vai me ser útil ou se ele vai ser prejudicial à minha tese. E eu descarto ele por completo. O que eu não posso fazer é deturpar, é falsear, é adulterar o sentido daquele elemento de informação. Isso é o que nós não podemos fazer. Mas eu posso colher um testemunho e descartar. Não tenho o dever de reportar isso de forma alguma. Eu posso fazer uma perícia e descartar. Eu posso fazer uma investigação defensiva hipercomplexa, com um inquérito com 2.000 folhas, chegar no final e chegar à conclusão de que o resultado obtido desfavorece a estratégia ampla, né, a estratégia jurídica que guia a investigação defensiva. E eu descartar todo esse trabalho. Existe a estação de imagens de vigilância dos circuitos internos de TV, né? Por outro lado, e aqui para a gente poder ser bem realista, é preciso lembrar que nós, em qualquer ato da investigação defensiva, temos dois grandes pilares, vou dizer assim: a ausência de cogência e a voluntariedade daquele nosso interlocutor. Então, isso deixa claro que nós não temos poder de polícia, né? E nem sei se queremos ter. Talvez em alguma coisa muito pontual, muito específica e bem regulamentada em lei. Ainda particulares, né? Com circuitos de TV de residências, por exemplo, que é muito comum. Uma residência que estava na frente de um fato criminoso que aconteceu e que aquilo ali pode ou não ter sido solicitado pela investigação pública. Por isso, pessoal, pela ausência de cogência que nós temos na nossa atividade, decorre daí a importância do nosso profissionalismo, do cuidado, do zelo com a nossa produção documental, né? Então, a técnica da redação, do ofício, da petição, da notificação, né? Por exemplo, dicas simples como poderia se pensar para qualquer coisa da advocacia, como a redação sempre em um papel timbrado, padrão, né? Colocando-se a data de envio, registrando-se o nome completo do advogado, o endereço do escritório, a OAB, né? Algum meio eletrônico ou telefônico de contato. E o objeto, e aí sim, o objeto da investigação, naquilo que for possível, né, e pertinente de contextualizar, e as razões que fundamentam aquela solicitação, para você não achar só que, só porque é um advogado pedindo, qualquer pessoa, qualquer instituição tem a obrigação de dar. Não tem, porque não tem nenhuma lei que assegure isso. Então, quanto mais profissional, estipular, para fechar essa questão, um prazo razoável para essa resposta, mas que seja condizente com a estratégia adotada, certo? E aí, pessoal, nosso tempo está andando muito, certo? Eu vou passar mais rapidamente agora pelas técnicas de investigação defensiva que eu não falei ainda, e eu vou citar, não vou me delongar muito, porque a gente ainda tem outras coisas para tratar importante hoje. Por exemplo, a busca e apreensão, que está lá no Código de Processo Penal desde 1941, que disse que se assegura, seja para pessoa vítima, seja para pessoa acusada, a atribuição de representar pela busca e apreensão, até mesmo quando o objetivo declarado dessa medida cautelar seja angariar provas da absolvição, por exemplo, da pessoa acusada, né? Quantos de vocês usam? Se alguém de vocês já usou, por favor, coloca aqui nos comentários para a gente compartilhar essa experiência. Eu já citei antes, na hora que estava falando dos cartórios, mas eu vou ressaltar de novo. Vistorias ou inspeções, pessoal, em coisas ou em espaços, né, logradouros públicos, praças, residências, prédios, etc., que se podem muito, né, contribuir com o deslinde de uma questão com esse tipo de expediente. A utilização de perícias diversas, pessoal, como eu falei ontem, dentro, por exemplo, da contraperícia que se faz a perícia oficial, ou com a formulação de novas perícias, ou com a formulação de pareceres ou quesitações complementares na figura do assistente técnico, e outras situações mais, né? Produção da cena do crime em realidade virtual, e por aí vai. E perícias também, pessoal, dentre as clássicas até as mais modernas, partindo de documentoscopia, né? De grafotecnia, de balística, de medicina legal, até a gente chegar na construção de realidade virtual, realidade aumentada da cena de crime, até o uso de Big Data ou Data Mining,
esse tipo de coisa que está aí com os termos da moda, e que a gente tem, obviamente, que saber do que se trata e nos apropriarmos disso, né? Porque se está à disposição, o nosso concorrente, né, está certamente se atualizando, e estar atrás desse ponto é uma perda de competitividade. Como eu estou aqui dialogando, né, regra geral, com a advocacia, então eu preciso também tocar nesses pontos, né, e não só ficar em aspectos puramente práticos ou ainda que teóricos. A utilização, pessoal, de detetives particulares também é algo muito importante, muito interessante. Os detetives são a longa-manos da advocacia, né? Se o Ministério Público, a Polícia Judiciária tem seus agentes de campo para fazer diligências, nós temos toda uma categoria profissional aí de importância secular, né, e reconhecida como tal no Brasil, tanto que tem uma lei própria que regulamenta, né, que é uma ferramenta valiosíssima, tal lei, que regulamenta a atividade do detetive particular, que é uma inovação recente, de 2016. Então, vejam que nós temos opções, nós temos caminhos a seguir, nós temos possibilidades. E aí eu entro ainda na questão das empresas de suporte a litígios, pessoal, que eu coloco aqui para finalizar esse primeiro tópico com relação às técnicas especiais de investigação defensiva, certo? As empresas de suporte a litígios, como eu falei, como eu falo sempre, são, na verdade, todas as empresas que se organizam, então, CNPJs, né, pessoas jurídicas, que se organizam para prestar serviços cada vez mais profissionais para a advocacia, em especial, mas não só. Por exemplo, grandes corporações também podem demandar diretamente empresas de suporte a litígios. Empresas de vários portes, em determinadas situações, né? Políticos, em determinadas situações, né? Eu venho trabalhando de alguma forma aqui, e com a pandemia parou tudo, né? A gente não sabe nem se vai ter eleição municipal esse ano, mas eu venho trabalhando com projetos políticos, seja para produzir provas a favor da gestão, por exemplo, de um determinado município, para que não se esvaia qualquer possibilidade de recolher algum certo depoimento ou documento, para antecipar a realização de uma perícia que valide as contas, por exemplo, até, no caso de oposição, certo? Até a situação de investigar candidatura, uma impugnação da diplomação, da posse, crimes eleitorais e por aí vai, certo? Então, as empresas de suporte a litígios, voltando aqui, no Brasil já existem há certo tempo, apesar de não existir um ramo mercadológico identificado com essa expressão que é utilizada lá fora. A gente tem iniciativas esparsas, né? Tem inclusive um colega aqui que me procurou após uma das aulas do nosso workshop, que tem uma empresa de forensics, no caso, suporte a litígios, que atua desde 2011, que já atuou na Lava Jato em diversos casos com muito êxito, né? Que, por alguma razão, não tinha ainda chegado ao nosso conhecimento, mas que eu já, inclusive, falei, né, com esse nosso colega, para incluir esse trabalho, que é especificamente sobre interceptações telefônicas, na base de trabalho da Edson, do portfólio, que já abrange outros serviços de interceptação telefônica, né, e que tem uma abrangência nacional. Então, assim, a gente vai construindo, pessoal, esse microsistema, esse ecossistema, certo? Que a gente pode formar envolvendo a advocacia criminal e as empresas de suporte a litígio, passando pelos peritos, pelas novas tecnologias, enfim. A advocacia criminal e essas empresas são ligadas pela investigação defensiva. E por que que isso é necessário hoje? Na verdade, eu diria que não de hoje. Se investigação defensiva já existisse há mais tempo no Brasil, de uma forma estruturada, pulverizada, a gente já teria certamente um pool de empresas, né, um ramo bastante estruturado, e não somente na germinação, digamos assim, no florescer dessa situação. Então, hoje em dia é uma necessidade indesviável, e com a vinda da investigação defensiva, mais ainda. Por que isso? Porque a gente tem uma complexificação hoje das demandas sancionatórias, e aqui eu não me restringo só ao direito penal e processual penal. Nós temos, por exemplo, no direito penal econômico, no direito administrativo sancionador, nas regulações de mercado, as mais diversas, né? Na questão, enfim, concorrencial, do sistema financeiro nacional, do mercado de capitais, enfim.
A absorção de muitas áreas do conhecimento em uma única demanda é algo que decorre dessa complexidade, é algo que para a gente deixar isso já como uma premissa básica. Então, o direito criminal, o processo penal não consegue mais dar conta das demandas, é preciso me socorrer, me escorar em outros ramos do direito e em outros ramos do saber humano. Na medicina, na engenharia, na contabilidade e por aí vai, na psicologia, certo? Então, é preciso um certo nível de aprofundamento técnico da nossa classe, que não é formada para essa complexidade do mundo pós-moderno. E há que se ter, né, uma humildade com relação à nossa ignorância desses outros saberes, ignorância aqui no melhor sentido possível, porque essa ignorância permite essa busca, o reconhecimento dessa necessidade de peritos e outros profissionais, enfim. A possibilidade de se estabelecer, por exemplo, por meio dessas empresas, perícias transdisciplinares, que envolva um contador, um engenheiro de dados, um engenheiro civil, e que possam apresentar resultados condizentes com a estratégia jurídica, né? E a utilização, por último ainda, de ferramentas de gerenciamento dos elementos de informação, seja na criação de gráficos, infográficos, fluxogramas, organogramas, né, e fluxos de pessoas, de coisas, de valores, enfim, tudo aquilo que se puder deixar mais palatável, mais visualmente acessível o resultado da investigação defensiva. Que aí, vejam, pessoal, que essa minha sugestão, se aplica a qualquer coisa que a gente for fazer dentro do direito, certo? E aí também a utilização, óbvio, das ferramentas tecnológicas mais avançadas possíveis e imagináveis que estão à disposição, texturizado, né, enfim, com medidas que podem ser aferidas milimetricamente por um laudo com ART, né, a partir de um engenheiro civil ou de outra ordem, enfim. A gente vai. E temos vários exemplos, tá, pessoal? Nós temos o projeto Ethos Brasil, que eu vou explicar de novo, é um hub nacional que funciona como um marketplace e consultoria, né, para que os advogados do Brasil inteiro encontrem as ferramentas adequadas ao caso concreto que está lhe trazendo aquela dor no momento, certo? Mas nós temos outras, e aí eu cito no cenário internacional, por exemplo, a LexisNexis, que é a líder mundial, né, mais tradicional e clássica que a gente tem no mundo, empresa de suporte a litígios, o Knight Lab, né, que é um projeto acadêmico, mas que ocupa esse papel por uma das universidades americanas, e no cenário nacional, a Fora Ethos, né, eu cito também a AIP, que é do parceiro lá do Rio Grande do Sul, Rodrigo Camargo, que é a Agência de Investigação Privada, a STS, Perícias e Auditorias, que funciona lá na Bahia, mas tem uma atuação nacional também, o nosso super parceiro, Silvio, esqueci agora o sobrenome dele, Silvio Souza, que também é um grande parceiro aí, já atuamos em vários casos, a Iluminas, né, que é do Paraná, ali do Marcelo Stopanovski, se a memória não me falha. Enfim, várias são as situações, pessoal, e a gente precisa se inteirar disso, certo? Vamos lá. Para finalizar essa aula, eu espero que os 15 minutos finais deem tempo disso, eu vou abordar com vocês as técnicas de documentação do AID, certo? Os autos de investigação defensiva, ou inquérito defensivo, que é a expressão adotada na Itália, certo? Mas que, inclusive, acatando uma sugestão do professor Aurélio Lopes Júnior, e também uma experiência que eu tive lá em Brasília, quando nós fomos com o projeto do Provimento 188, premiados em terceiro lugar no Prêmio República, que é da NPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, então, um prêmio do Ministério Público que coroou nossa prática, né, nacionalmente, isso em 2019 ou 2018, agora me escapa. Mas, enfim, lá numa conversa com uma mesa lotada de procuradores do Brasil inteiro, todos eles me disseram que a palavra inquérito defensivo iria trazer resistências enormes, inclusive por parte do Ministério Público. E a partir daquele momento, né, foi meio que um insight, eu acredito que a necessidade de se alterar esse nome para não ter essa carga semântica terminológica do inquérito, que é arcaico, né, que é burocrático, que é ineficiente, né, enfim. E isso, pessoal, traz para a gente uma lógica que, por exemplo, o MPF na Justiça Federal usa com o EPROC, em uma lógica de autuação por eventos e não mais por páginas. E eu sei que a autuação manual disso é muito, muito, muito trabalhosa, pessoal, mas, de alguma forma, o projeto Ethos Brasil também, em breve, estará apresentando para vocês uma solução, que é a plataforma Ethos, onde a gente vai ter preocupação com cadeia de custódia da prova, automatização desse trabalho braçal, né,
enfim, validação de documentos, com segurança da informação, com segurança de dados, e isso em breve vai estar à disposição da advocacia brasileira para, em mais um esforço, tentar impulsionar essa prática no Brasil, né? Então, feitos esses esclarecimentos iniciais, eu queria lembrar que no provimento originário, lá proposto em 24 de abril de 2017, refletiu na maturidade do provimento, né? Como eu sempre falo também, a dilapidação de qualquer norma que dali se extraísse uma inovação legal. Então, pessoal, lá atrás nós propusemos isso já como fruto de uma prática tanto diária aqui no nosso escritório, quanto da análise comparada do que se faz na Itália. Foi proposto, e aqui nós temos que lembrar que era uma forma possível, com o uso não obrigatório. Então, eu posso ter investigação defensiva sem AID. Posso. Eu só vou reservar os AIDs, aquilo que eu quiser documentar, agregar valor ao meu serviço, ou que eu tenha necessidade pela complexidade da situação dada, certo? Mas se for utilizada a metodologia do AID, nós temos que ter parâmetros mínimos para assegurar, inclusive, uma credibilidade externa, né, para que a gente tenha um reconhecimento do nosso padrão. Então, com inspiração italiana, né, esse instrumento de organização documental, que tem uma condução direta pelo advogado, o advogado é o presidente do AID, né, assim como a autoridade policial é o presidente do inquérito, Ministério Público, o seu quadro respectivo preside o PIC, enfim. A gente tem aqui a necessidade, que vem da prática, né, quando há uma complexidade maior, de autuar de uma forma lógica e cronológica tudo aquilo que está sendo produzido, né? E aí a gente precisa de um mínimo de padrão para a gente poder ter essa credibilidade, né? E aí é uma preocupação a priorística com a cadeia de custódia, com a documentação, com o registro disso tudo. Então, nós temos uma disponibilidade, voltando mais uma vez a esse ponto, né? Nós estamos aqui na esfera do direito privado, então posso chegar ao final do inquérito defensivo, do AID, e eu dizer, não, nada disso me interessa, e eu tocar fogo naquilo e ninguém nunca mais vê. Não tem problema nenhum, a gente não está cometendo falta ética ao fazer isso, certo? Então, voltando lá atrás, é importante ainda frisar que o momento de deflagração da investigação defensiva não é o mesmo momento, necessariamente, da instauração do AID. Eu posso, por exemplo, deflagrar uma investigação defensiva e cumprir várias diligências. Em determinado momento, eu senti a necessidade de instaurar um inquérito defensivo, que vai ser instaurado a partir daquele momento, né? Quando disso, é preciso ter uma análise histórico-documental para poder, em retrospectiva, dizer tudo aquilo que já foi feito, né? Mas uma coisa não implica necessariamente a outra, né? É bom frisar. Então, voltando lá atrás, no texto originário que foi proposto, que resultou depois no provimento, então essa parte não entrou, não foi aprovada, né, nesse primeiro momento. Houve um indicativo de outros 2 provimentos que não foram para frente, não houve discussão nesse sentido, pelo menos que eu tenha notícia, né? É importante que a gente reacenda esse debate, que é um provimento para especificar essas técnicas especiais de investigação e fixar balizas, né, alguns parâmetros mínimos de boa conduta, e outro para a questão do AID, qual metodologia adotar. Então, era proposto lá atrás alguns instrumentos obrigatórios, quais sejam eles? Termo de instauração, a capa, os relatórios de cada diligência, ou relatórios parciais, e o relatório final. Só esses 4, certo? Então, o termo de instauração, que reúne a qualificação completa do nosso constituinte, a qualificação completa da pessoa física ou das pessoas físicas e ou jurídicas a quem o fato é atribuído, a data, a hora e o local em que o advogado resolveu instaurar o inquérito defensivo, a causa, com toda a sua descrição mais detalhada possível, as medidas que se almejam tomar inicialmente, né, aquelas que já se apresentam ali como indicadas, o nome completo, o endereço profissional, o número de registro na OAB do advogado instaurador, que vai presidir aquele inquérito defensivo. E aí eu, pessoal, utilizo vários parágrafos de considerandos, onde eu vou desde da fonte normativa maior, que é a Constituição, né, circunstanciando os elementos que fundamentam a investigação defensiva, até o provimento, e depois eu passo aos considerandos do caso concreto, né, do mais geral até o considerando que se remete à reunião inicial que o cliente procurou o meu serviço no escritório. E, por último, um parágrafo resolutivo, com um resolve em caixa alta, né, e aí se instaurar o inquérito defensivo
conforme, etc, etc, etc. E aí o estilo de cada um que vai falar. Então, a capa é algo simples, eu não vou me delongar nela aqui, certo? Com relação aos relatórios. E aí nós temos, seja no relatório parcial ou no relatório final, né? Um resultado documental, certo? Que tem a legalidade e que contém nele, né, o registro da legalidade e da legitimidade daquelas medidas, a especificação do método que foi utilizado em cada diligência, a autenticidade das conclusões ficam garantidas, né, ali naquele relatório, porque a gente fundamenta com começo, meio e fim. A gente fixa também ali o registro das condições de tempo, de lugar e de outros dados que sejam pertinentes a cada diligência. Deve ser feito também, complementar como um anexo desse relatório, o aporte de todo elemento de corroboração produzido, então foto, vídeo, arquivo digital, texto, documento, etc., certo? E aí, nós temos dentro desses relatórios parciais que observar duas espécies, né? As diligências de próprio punho, como eu gosto de chamar, que são aquelas que nós mesmos fazemos, ou então as pessoas do nosso quadro interno do escritório, pode ser um estagiário, pode ser uma secretária, pode ser um paralegal, né? E as diligências externas, que aí pode ser de um perito, pode ser de um detetive particular, enfim. O relatório final, por outro lado, né, tem que trazer uma ordem lógica das pessoas que estão ali enumeradas, dos fatos que foram apurados, as diligências que foram efetivadas, os resultados que foram obtidos, o enquadramento jurídico que você conseguiu, né, fazer com a sua análise e, por último, os encaminhamentos que ficam sempre a título de sugestão para o nosso cliente, porque essa responsabilidade de decisão cabe a ele, devidamente explicadas todas as possibilidades, cautelas, enfim. E aí, pessoal, já caminhando para o fim do fim, acho que vai dar tempo a gente cumprir essa missão de hoje, nós temos os instrumentos não obrigatórios, que sequer foram apostos no texto originário do provimento, certo? Mas que eu, na minha prática diária, considero fundamentais para uma maior organização do AID. Primeiro deles, o termo de enumeração de pessoas diligenciadas, né, ou alguma coisa que o valha, que vocês queiram chamar. O segundo, o termo de relação de capitulações, ou algo que o valha, conforme vocês queiram chamar. E as ordens de serviço, certo, pessoal? É importante dizer que aqui a gente tem uso e formas absolutamente livres, né, condizentes com a vastidão de situações do mundo dos fatos, das situações concretas, né, da nossa sociedade hipercomplexa. É preciso aqui contar, pessoal, tanto com a preparação, com a qualificação, né, do profissional condutor, do advogado presidente do inquérito defensivo, do AID, e também com a criatividade dele, para otimizar recursos, para, enfim, obter os melhores prestadores de serviço, etc. E ainda, né, partindo daqui num ponto mais geral, é preciso sempre, pessoal, manter a organização, o zelo e a técnica, né? A risca, pessoal, de forma absoluta e visual, né? Usem e abusem do Visual Law para isso. Não custa nada a gente desenhar a informação para facilitar a compreensão pelo nosso interlocutor, seja qual seja a nossa posição, momento processual, ou qual seja o nosso interlocutor. E aí, vou aproveitar aqui os 5 minutos finais para falar um pouquinho ainda desses instrumentos não obrigatórios. Então, o primeiro deles, o termo de enumeração de pessoas diligenciadas, né? Isso é no momento inicial, pessoal, da instauração do inquérito defensivo. Aqui nós temos uma delimitação subjetiva dos alvos, né, que é inicial, é provisória, e abarca pessoas físicas e jurídicas, com o máximo de informações sobre a qualificação delas que vocês puderem angariar. Por outro lado, o termo de relação de capitulações é a delimitação objetiva das condutas apuradas. Então, se antes eu tive a delimitação subjetiva, aqui eu tenho a delimitação objetiva, ou seja, quais são aqueles possíveis tipos penais que vão ser investigados. Não estática, que pode incluir tipos ou retirar tipos ao longo da investigação, assim como a delimitação de pessoas pode incluir pessoas ou excluir pessoas, a depender de como for evoluindo a investigação, né? E aí a gente tem a especificação das condutas, das capitulações, dos preceitos primários e secundários do tipo penal,
outros dados que possam se mostrar necessários, né? E por último, e aí já finalizando, caminhando para o fim desse momento de hoje, nós temos as ordens de serviço. Para mim, fundamentais, pessoal. Fundamentais. Quando a gente quer falar em cadeia de custódia da prova, no âmbito da documentação de uma investigação defensiva, é preciso haver segurança sobre a determinação, o método, a pessoa a quem foi dirigido aquilo ali, né? Isso faz parte do registro geral da investigação defensiva. E aqui, como eu falei antes, né, nós temos determinação de diligências que são de próprio punho, que se resolve in-house, né, com a própria equipe do escritório. E aí, do quadro interno, a gente tem o advogado associado, o estagiário, a secretária, qualquer outro profissional acessório que o escritório possa contratar, também se enquadraria aqui. Por outro lado, os profissionais externos, né, que para eles também vocês vão emitir ordens de serviço para fazer tudo aquilo que a gente acabou de falar. Eu sei que foi muito rápido, pessoal, muita informação, enfim, o que a gente pode fazer nesse momento, tá? Então, detetives particulares, peritos mais diversos, empresas de suporte a litígios, enfim, todos esses profissionais auxiliares também podem ser guiados por uma ordem de serviço específica. Então, nós temos ainda a ordem de serviço inaugural, aquela que deve ser feita quando da instauração do inquérito defensivo, do AID, né, que já vai especificar de forma minudente todas aquelas diligências que constam do termo de instauração, já com quem vai fazer, qual o prazo, qual o método, enfim. E aí nós temos depois ordens de serviços secundárias, né, que aí devem ter uma ordem numérica sequencial, a partir da inicial, a número 2, 3, 4 e assim sucessivamente. A estrutura dela, pessoal, usar aqui os 2 minutinhos que eu tenho, que deve ser uma numeração única daquela ordem de serviço, né, no bojo do próprio procedimento, a descrição do objeto dessa diligência que vai ser realizada, qual profissional contratado para essa realização, bem como a sua qualificação pessoal e profissional completa, o endereço, o número de registro do respectivo conselho de classe, etc. O prazo para finalização dessa diligência, né, desde que razoável e adequada à estratégia, e fixando sempre a necessidade de apresentação de um relatório detalhado nos moldes do que a gente conversou anteriormente, e as recomendações expressas, pessoal, no sentido de assegurar a legalidade, a constitucionalidade e o respeito aos direitos alheios no bojo daquela diligência. Hipóteses que nós temos juntadas de documentos já produzidos, eu posso ter uma ordem de serviço que determine isso, que é uma coisa muito simples, uma diligência para a produção de documentos, para a realização de perícia, uma ordem de serviço para a contratação de detetives particulares, desde a cotação até a efetivação disso, e a utilização de softwares e outras ferramentas mais, pessoal. Bom, eu sei que foi quase uma maratona, eu me senti aqui uma metralhadora, certo? Soltando conteúdo para vocês, com institutos, com o máximo de prática que eu consegui colocar aqui. Eu sei que não daria, assim como a gente pode ver pelo tempo, que acaba de acabar e que em menos de um minuto deve estar caindo aqui, mas amanhã a gente continua, pessoal, contem comigo, certo? Foi um prazer estar novamente com vocês. Amanhã a gente se vê.